No Intimamente de hoje, eu converso com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Boa tarde, Elis, tudo bem? Boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes e internautas. Tudo bem? E você? Tudo ótimo também. Elis, vamos falar sobre um tema muito interessante que se chama parceiros manipuladores. Sim. Quando você me passou esse tema nos bastidores, eu já logo me perguntei, como identificar uma pessoa manipuladora? Quais são as características, Elis? Parceiros manipuladores. Normalmente, as pessoas manipuladoras, elas são aquelas pessoas que têm três características. Elas são muito sedutoras, elas são muito ligadas ao poder em relação ao outro e elas são muito dominadoras. Então, são as primeiras características básicas que a gente observa nesse tipo de perfil. E é claro que essas características têm os seus desdobramentos, né? Eu imagino que sejam pessoas que têm uma comunicação muito boa também, né? Muito comunicativas. Normalmente, isso é uma coisa interessante para a gente lembrar. Normalmente, uma pessoa que é manipuladora, ela pode ser um psicopata. Me perguntaram isso ontem. Todo manipulador é psicopata? Todo manipulador não necessariamente é psicopata, mas todo psicopata é manipulador. Forte isso, hein? Muito forte. E dá pra chegar a essa conclusão, Dá né? pra chegar a essa conclusão tranquilamente. Ô Elis, como que a gente pode identificar uma pessoa assim, antes da gente começar a se relacionar amorosamente, antes de se envolver? De que forma a pessoa pode falar, opa, tem alguma coisa errada aí? Antes é muito complicado, né? Eu recebi uma pergunta dessa também, a pessoa me perguntou assim, dá para eu identificar logo no início, tipo no primeiro encontro? Amiga, só se você já tiver muito treinadinha, sabe? MacGyver. Muito cobra criada, que aí você bate o olho na figura e nas primeiras palavras dela, assim, você já vai conseguir, mas é bem complicado, porque normalmente o manipulador, ele é muito teatral. Então, ele é comunicativo, ele é gentil, ele é educado, ele é envolvência pura. Só que na realidade é tudo um jogo. Na realidade, assim, aquilo não é genuíno. Ele já vai para aquele encontro com tudo meio que programado. Ele vai falar o que você quer escutar, porque ele sabe que com isso ele vai te seduzir. Gente. Então, no primeiro passo, assim, desconfia mesmo, sabe do exagero? Eu sempre falo aquela coisa, sabe quando você percebe que é demais? Educadinho demais, gentil demais. Cuidado. Ô Elis, uma dúvida aqui. Eles são felizes? Eles conseguem, os manipuladores, eles conseguem identificar que eles são controladores? Na Ou maioria, pra eles é normal? Na maioria das vezes, eles têm essa consciência de que eles gostam que as coisas saiam do jeito que eles querem. Então, e essa é uma das características que a gente percebe aí da questão da dominação e do poder. Eles são muito persuasivos, eles vão, sabe, escorregando e vão fazendo com que você faça exatamente aquilo que eles querem e muitas vezes a gente nem percebe que a gente está sendo levado. Então, assim, eles têm essa consciência, eles têm uma consciência de que eles querem que as coisas saiam do jeito deles. Mas, isso aí é patológico. Na maioria das vezes, não. Isso aí é assim que tem que ser. A vida é assim, ué. Tudo tem que sair do meu jeito. Por que não? Né? Agora, todo mundo tem um ponto fraco. Tem até um manipulador. Qual que é o ponto fraco de um manipulador? O ponto fraco do manipulador é exatamente você não fazer o que ele quer. Né? Ou seja, ele ser contrariado. Ele ser contrariado. Então, ele perceber que ele não consegue exercer o poder. Ele perceber que você tem autoconhecimento e que ele não consegue fazer o joguinho dele com você. Entendi. Isso deixa ele enlouquecido. Porque aí ele vai perdendo a pegada do negócio e aí muitas vezes ele até some. É como se ele falasse, olha, aqui não tem lugar pra mim. Então ele sai de perto. Agora, se ele não sai de perto, a dica é sai você. Corre, Forrest. Corre, Forrest! Corre! Agora, pra gente concluir, de verdade. Você é uma especialista, né? Você faz terapia de casal há muitos anos no seu consultório. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que está em processo de sair dessa coisa? Não quero ser uma pessoa manipuladora. O primeiro passo é ela já entender que ela é uma pessoa possessiva. Qual que é o maior desafio do profissional, você, como especialista de terapia de casal, instruir esse casal e também conscientizar essa pessoa que ela precisa de ajuda, né?
O maior desafio para mim, né, no papel de profissional, é exatamente criar essa consciência. Porque como o manipulador, ele sempre acha que ele tem razão, ele tem dificuldade, inclusive, de levar uma terapia adiante. Não é? Porque ele tenta manipular, inclusive nós, terapeutas. Que cara mais engraçado. Imagina, manipular o psicólogo. E mole, eles falam mentira, eles inventam histórias, eles trazem. E assim. quando é a terapia de casal, é interessante porque eu consigo ver os dois lados da história. E é muito interessante. Um fala uma coisa, o outro fala outra completamente diferente, sendo que estamos falando da mesma situação. Então, enfim. Mas, Elisa, agora pra gente concluir, agora de verdade, tá, gente? Eu tô concluindo, tem meia hora. Como é que você disse? Conclusão, parte 3, conclusão, a missão. Qual que é a palavra-chave que você deixaria pro programa de hoje, para as pessoas que se identificaram de alguma forma, ou como manipuladoras, ou como vítima desses manipuladores? Os manipuladores não vão fazer nada com esse material que a gente está fornecendo aqui. Eles vão discordar. Eles vão discordar. Não concordo, essa mulher é louca. Essa vai ser a fala. Não é? Agora, no caso das pessoas que estão envolvidas com essas pessoas, a dica é autoconhecimento. É a palavra-chave, A palavra-chave é autoconhecimento, é entender, é ter percepção, é saber dos seus direitos. Quando você tem a consciência de até onde você pode deixar uma pessoa ir, você não deixa que ela passe por cima, sabe, da sua essência. E uma das coisas que o manipulador faz muito bem, Cris, é fazer com que a gente passe por cima da nossa essência. Muitas vezes ele faz com que a gente perca a nossa dignidade, sem a gente perceber, porque ele vai te levando, ele vai na malemolência. Na seduzência. Exato, na envolvência, quando vê, você faz exatamente o que ele gostaria. Então, se você tem autoconhecimento, se você tem consciência, né, de quem é você, do que você pode permitir, até onde você pode ceder ou não, você não vai permitir isso. E aí você vai sair de perto, porque vai entender que é uma pessoa extremamente tóxica. E a gente termina o Intimamente de hoje nesse bate-papo super bacana com a Elisângela Pereira. Obrigada por compartilhar com a gente aí. Obrigada a você, Cris. Até semana que vem. Um beijo no coração. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.